Gente, Vale Tudo deu menos audiência do que Garota do Momento e Dona de Mim. Você quer saber quando isso aconteceu, os números de audiência, uma análise sobre isso tudo? Então sentem aí, sentem, porque eu vou contar tudinho para vocês agora. Antes do que antes, deixa eu me apresentar para quem está chegando neste momento aqui no canal. Esse aqui é o Rapidinho do Jan. Eu sou o Jan, sou o Jan Filho, e esse aqui é o Rapidinho do Jan, o seu canal de notícias da TV dos famosos aqui no YouTube. Agora, bora explicar toda essa situação, porque as coisas não estão boas para o lado de Vale Tudo quando o assunto é audiência. E nesta terça-feira, enfrentando a transmissão do SBT do jogo de Corinthians contra América de Cali pela Copa Sul-Americana, a novela registrou seu recorde negativo e teve menos ibope do que Garota do Momento e Dona de Mim em São Paulo, segundo dados do Cantar Ibope, divulgados pelo Notícia da TV. O remake escrito por Manuela Dias registrou média de 18,9 pontos de média. No mesmo horário, o jogo de futebol marcou 11,3. A trama escrita por Alessandra Poggi, das 18 horas, teve 20,3 pontos de média. E a novela das 19, protagonizada pela Clara Moneck, teve 21,6 pontos. Então vamos agora fazer uma pequena análise sobre isso tudo, porque de fato Vale Tudo tem sofrido uma resistência muito grande do público paulista, do público de São Paulo. Não é o que está acontecendo, por exemplo, no Rio. No Rio, no Rio de Janeiro, ela está indo muito bem de audiência. Ela sempre vai bem de audiência. Se não me engano, já chegou até perto dos 30 pontos. O que não aconteceu ainda em São Paulo. Em São Paulo, acho que o máximo que ela deu ali foi 23. No capítulo de terça, eu acho que algumas coisas podem ter colaborado para isso. Primeiro que o capítulo de terça foi um capítulo chato. Vamos ser sinceros. Não foi um capítulo, eu achei um capítulo muito chatinho. Teve ali aquela parte ali da Solange com a Odete, que foi interessante, um pouquinho. Mas foi um capítulo assim meio chato, meio maçante. É, e teve essa situação aí de estar enfrentando um jogo do Corinthians na concorrência. Em São Paulo, óbvio, o Corinthians é muito forte. É o time de, acho que o maior número de torcedores em São Paulo. Então, óbvio que isso impacta sim na audiência da novela. Muitas pessoas vão preferir ver o jogo. Mas está sim tendo essa resistência do público de São Paulo com a novela Vai do Tudo. E é uma coisa inexplicável, porque assim, a gente tinha uma explicação para Maninha de Você, a gente tinha uma explicação para Renascer, não é o mesmo com São Paulo, com Vale Tudo. Vale Tudo é uma novela muito boa, está sendo uma novela muito boa. Na minha opinião, está sendo um novelão, com grandes atuações, um bom texto. Eu acho muito boa a adaptação da Manuela Dias para Vale Tudo. Ela está respeitando bastante o original. Óbvio, mudando uma coisa ali, outra coisa lá, mas tá muito bem escrita a novela. Não há uma explicação, a gente não tem como entender porque que o público de São Paulo tem tido essa resistência aí com Vale Tudo. No capítulo de terça, eu acho que dá para entender porque o capítulo não foi um bom capítulo, foi um capítulo chato. E enfrentou aí o jogo do Corinthians. E aí, óbvio que a audiência tem uma queda. E também a gente, além da questão aí dos problemas né, de existência e tal, e do jogo que teve, quando comparado com as outras novelas, de fato as outras novelas estão sendo grandes sucessos em São Paulo e no Rio também. É, minto, Garota do Momento no Rio também já quase chegou a 30 pontos. Dona de Mim tá muito bem no Rio e também em São Paulo. Todas as duas estão muito bem. E são novelas muito boas. Dona de Mim eu acho que tá meio assim, tá meio parada. Acho que
assim, muitos personagens ainda mal apareceram. Assim, o personagem do Marcelo Novaes apareceu na semana, na primeira semana. Essa semana até agora teve 3 capítulos que ele não apareceu. Mas é uma boa novela. E Garota do Momento é uma boa novela, e tá na sua reta final, então tá melhor ainda. Então, sim, elas estão fazendo muito sucesso. E, enfim, mistérios que não tem como explicar. Só dá pra gente o quê? Esperar os próximos capítulos para saber se essa audiência vai aumentar, se essa audiência não vai aumentar. Já dizem que sim, a Globo tá pensando em fazer algumas mudanças aí, algumas mexidas em Vale Tudo para ver se alavanca a audiência. Vamos ver o que vai dar. Essas mexidas. Estão falando que algumas cenas fortes da Odete serão adiantadas. Vamos ver se isso vai mexer na audiência e se o público de São Paulo vai tirar essa resistência com o Vale Tudo. O público do Rio, como eu disse, tem dado uma boa audiência para a novela. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês estão assistindo a novela? Não estão assistindo a novela? Gostam, não gostam? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês, porque o gostoso aqui no nosso canal é esse bate-papo entre a gente. Mas antes de ir embora, eu também vou pedir o que para vocês? Para vocês curtirem esse vídeo, compartilharem, se inscreverem no canal se ainda não estão inscritos. Já estão inscritos no canal? Ativa o sininho para receber notificação todas as vezes que a gente fizer novos vídeos. E quer saber mais sobre famosos, celebridades, novela, televisão, reality show, streaming, música, cinema? Vocês encontram tudo em um só lugar, no @RPGandoJan, em todas as redes sociais. Espero vocês lá nas nossas redes e aqui no nosso canal, no nosso próximo vídeo. Um beijo, tchau!